Oi pessoal, tudo bem? Tô postando mais um time-lapse aqui da última ilustração que eu fiz, que eu postei nas redes, acho que domingo. São das personagens Jolene Cujo e Hermes Costello, da parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure, que se chama Stone Ocean. E essa parte ainda não tem um anime, não sei quando que o anime vai ser lançado, e provavelmente por causa do coronavírus vai demorar um pouquinho, mas é uma das minhas partes favoritas de JoJo, junto com a parte 7, porque eu gosto muito do arco de crescimento da personagem da Jolene, e sem falar que ela não é a única JoJo mulher até agora, e eu acho isso muito legal. Ela é uma personagem muito, muito incrível. O conceito dessa ilustração, eu queria brincar um pouquinho com o design dessas personagens e colocar um cabelo e roupas meio diferentes, mas ainda tentar mantê-las reconhecíveis como sendo a Jolene e a Hermes. E eu acabei me inspirando nas minhas lembranças vagas de como que era a moda dos anos 2000, porque embora Stone Ocean se passe em 2011, ele foi publicado entre 2000 e 2003, então as roupas dos personagens são bem datadas daquela época. Aí eu tentei interpretar, né, o top que a Jolene usa normalmente. No lugar eu fiz esse crop top nesse estilo meio chinês, que acho que chama Qipao ou Cheongsam, eu não sei pronunciar direito, mas eu me lembro que era muito na moda esse tipo de coisa nos anos 2000, e as presilhinhas de borboleta. Eu coloquei bastante coisas de borboletas no visual da Jolene, porque a borboleta é a representação dela no mangá, né? A Hermes, a roupa dela não ia aparecer muito porque ela tá atrás da Jolene na composição, mas eu quis fazer uma roupa esportiva, meio que lembrando, né, Spice Girls e coisas assim. Eu tinha tentado fazer meio que como se a Hermes estivesse abraçando a Jolene por trás e com o braço aparecendo por cima do ombro dela. Eu não conseguia simplesmente achar alguma referência que fosse exatamente a pose que eu queria pro desenho, e no final eu acabei decidindo alterar e não colocar esse braço por cima do ombro.
É claro, como o time-lapse ele é acelerado até umas 2000 vezes da extensão original para conseguir caber num vídeo que não seja, né, 10 horas de duração, não é muito perceptível, mas tem vários momentos quando eu tô desenhando que eu simplesmente paro e pego o celular e vou procurar alguma referência, principalmente no Pinterest. Eu sempre, quando eu vou fazer uma ilustração no digital, eu vou no Pinterest e eu separo várias referências para eu ir consultando ao longo do desenho. E é bom porque, né, o aplicativo, né, ele tem essa coisa de sugerir imagens parecidas, então quando as referências que eu já tenho salva não são suficientes, eu posso pegar e procurar mais coisa. No caso, eu fiz as tranças da Hermes baseado numa foto de uma moça que eu vi no Pinterest, que eu não sei quem que é, mas que ela tinha um cabelo mais ou menos assim, trançado. Eu achei bem legal, eu acho que combinaria com a personagem. Porque a Hermes, ela tem esse cabelo, né, são meio que uns dreads, e ela tem uma coisinha na cabeça que eu não sei o que é. Que é dessas coisas que o Araki gosta de desenhar, que são meio não identificadas. Mas eu achei que pra deixar o design dela mais, entre aspas, realista, ela poderia usar tranças, simplesmente. O que eu falei, eu tentei fazer o braço dela meio que passando por cima do ombro, mas eu simplesmente não consegui fazer de um jeito que ficasse bom. E aí eu acabei simplesmente apagando e deixando pra lá. E eu acho que, de certa forma, foi melhor assim, porque eu pude dar mais atenção pra roupa da Jolene, já que ela fica em primeiro plano, né? Porque eu queria que meio que elas ficassem com a mesma exposição, entre aspas, mesmo uma estando atrás da outra. Mas, sei lá, não deu muito certo, né? E tudo bem.
No final de contas, a arte é isso, a gente acaba mudando de ideia várias vezes. As cores do fundo, eu escolhi essa paleta porque eu queria me remeter àquelas ilustrações dos anos 80 de praias, especialmente de locais como a Flórida, porque a parte 6 se passa na Flórida, né? top da Jolene, eu peguei vários desses brushes de borboleta
que eu fui acumulando ao longo dos anos de sites como DeviantArt, etc. E porque, sinceramente, foi pra economizar mais tempo e ficar mais legal do que se eu simplesmente desenhasse as borboletas uma por uma. Eu acho que não tem problema a gente usar esses atalhozinhos na arte digital, porque é sobre como que você usa eles do que sobre usar ou não. Quando eu pensei na composição dessa ilustração, uma coisa que eu já tinha em mente a fazer era tentar seguir o tutorial do Kenji Lambert de ondas no Twitter. Eu vou tentar deixar ele na descrição do vídeo. Ele é meio trabalhoso, mas dá um efeito muito, muito legal. E mesmo que a maior parte do fundo não vá aparecer, eu gosto de deixar essas partes todas feitas, caso depois eu queira mover os personagens ou diminuir ou aumentar de tamanho, porque depois eu não vou ter que voltar no fundo e preencher as partes que eu não fiz, só porque elas supostamente iam ficar encobertas pelos personagens do primeiro plano.
coisa que eu acho legal do campo artístico em geral é que é uma área que você simplesmente nunca para de aprender, e toda obra nova que você faz, você aprende alguma coisa no processo. E uma coisa que foi muito interessante no processo desse desenho particular foi que eu tinha muito preconceito e relutância em usar ferramentas com um toque mais suave, como o airbrush. E a própria ferramenta de aquarela, porque eu gosto que os desenhos no digital tenham textura e não fiquem com aquele visual meio de borracha artificial que algumas renderizações têm. Mas nesse desenho eu acabei usando o airbrush e a aquarela para suavizar bem de leve algumas partes e para demarcar as sombras em alguns locais que eu iria reforçar depois. E eu sinto que eu acabei desenvolvendo uma técnica nova. Os olhos são uma parte do desenho que eu adoro desenhar na mão, mas que quando é para pintar no digital, eu ainda tenho muita dificuldade em fazer com que os olhos fiquem bons. E eu acabo perdendo tempo demais neles, especialmente a parte dos cílios, porque é uma parte expressiva até do desenho, né? Aí eu sinto que, diferente do papel, no digital, quando eu tento desenhar os cílios, eles ficam parecendo umas patinhas de aranha, sabe? Que eu acabo refazendo muitas vezes e com ferramentas diferentes. E eu ainda não tô 100% satisfeita com a forma como eu desenho eles. Sobrancelha também, eu fiquei procurando referências de artistas que eu gosto pra ver como que eles fazem. Mas eu sinto que, diferente dos cílios, a sobrancelha eu consegui pensar mais ou menos uma técnica para que elas fiquem legais através desse desenho.
sempre acabo mudando um pouco as cores, a saturação do desenho depois que eu termino a parte da pintura, porque o meu computador, por algum motivo, ele é muito desaturado e as cores são meio roxas até, e até hoje eu não consegui calibrar direito a tela para ficar mais próximo de padrões da impressão. Por isso eu acabo depois editando tudo no Mac da minha mãe. Por isso que às vezes vocês estão vendo o vídeo e as sombras estão muito escuras e muito saturadas, é porque no meu computador não parece isso. Nas borboletas que ficam no top da Jolene, eu fiz uns rabiscos por cima de todas elas para tentar simular um efeito de bordado, porque eu não queria que ficasse parecendo que elas eram simplesmente uma estampa em cima do tecido impresso com tinta. Eu queria que lembrasse os bordados mesmo que tem nesse tipo de roupa chinesa de seda e de cetim. A ideia de fazer um desenho alterando os designs das personagens, na verdade, veio exatamente porque o próprio Araki, ele não tem designs tão fixos dos próprios personagens, né? Todo mundo sabe que o Hirohiko Araki é muito inspirado por ilustração de moda, e várias ilustrações oficiais dos personagens de JoJo têm composições inspiradas em editoriais de moda e usando roupas inspiradas por estilistas famosos e coisas assim. Sem falar que os personagens de JoJo's Bizarre Adventure não têm exatamente uma paleta de cores fixas, pelo menos no mangá. O máximo que você tem são as edições especiais coloridas digitalmente,
Mas se você pegar as ilustrações oficiais em cores, o Araki tá muito mais preocupado com a composição e a cor, como elas interagem entre si e pro feeling do desenho, do que em manter uma paleta de cores constante. Por isso que quando eu desenho a Jolene, eu prefiro desenhar ela com o cabelo rosa, que ela tem em algumas das ilustrações, do que com o cabelo verde, que teoricamente se tornou o visual oficial de acordo com as ilustrações coloridas da edição colorida do mangá. Se bem que no mangá colorido de Ventuário, o Giorno tem o terno azul e o anime acabou fazendo aquele terno meio magenta. Então quem sabe quando o anime de Stone Ocean finalmente sair, a gente não vai ganhar a Jolene de franja rosa ao invés da franja verde, não é mesmo?
No fim, uma coisa boa de separar o processo em dias ao invés de tentar fazer tudo numa tacada só é que partes que estão me incomodando no desenho eu consigo voltar depois e reconhecer exatamente o que está me incomodando. E o cabelo da Hermes foi um desafio bem grande. Eu acabei refazendo as tranças ao final do zero, porque eu percebi que o formato da cabeça tinha ficado muito pequeno e muito oval. Eu ainda não tô 100% satisfeita com como que as tranças ficaram, mas teve gente que elogiou, então acho que tá tudo bem. Eu acabei optando por refazer o formato do rosto da Hermes, porque no começo eu tinha deixado mais redondo pra... Não sei quantos de vocês sabem disso, mas eu fiz um canal de vídeo ensaio sobre cultura pop, especialmente sobre anime e mangá, que eu chamei de Entre Textos. Eu lancei o primeiro vídeo no final do mês passado e eu tô começando as pesquisas para um próximo. E por enquanto não é assim, não é nada que eu quero me comprometer muito e tal, é mais pra ser um hobby e pra me divertir. Mas se vocês quiserem, me siga lá e dá uma forcinha, eu agradeço muito. Eu já aviso que o áudio do primeiro vídeo não ficou muito bom porque eu tentei usar o microfone do headset e acabou que o som ficou muito metálico. Tanto que para esse voiceover eu, ao invés de fazer a narração direto pelo Premiere, eu tô gravando com o celular porque me recomendaram pro áudio ficar melhor, espero que fique melhor mesmo. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do processo desse desenho. Desculpa que eu não comento tantas coisas assim, mas é porque eu realmente não sei o que comentar do que eu faço, porque eu meio que faço tudo na fé, mesmo depois de tanto tempo. Se vocês têm alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu tento responder numa próxima vez. Faltam mais ou menos uns 10 dias para o final da campanha do Coração de Pombo. Talvez a gente estenda, mas até lá a gente tá beirando os 30%. E embora seja uma campanha flexível, eu gostaria muito que a gente conseguisse chegar pelo menos aos 50%. Então, se vocês puderem contribuir, nem que seja só uns R$10 para receberem uma cópia digital por e-mail, eu agradeceria muito. O link da campanha pro Catarse vai estar na descrição do vídeo. E é isso. Até uma próxima vez. Beijinhos. Fiquem em casa. Não furem a quarentena.